Ok, então vamos lá para a gente não se perder. A gente estava exatamente aqui nesse slide falando sobre os níveis de serviço, não é? Então, assim como todo tipo de composição de um serviço a partir de uma lógica de marketing, deve levar em consideração, primeiro, o seu benefício central, ou seja, o tipo de consultoria que vai ser oferecido. Isso é um trabalho mais específico para uma área da administração, marketing, logística, administração estratégica, RH, ou se vai ser mais amplo, generalista, todas essas áreas. E se vai ser de marketing, vai trabalhar com marketing de uma forma mais geral, com todas as áreas de marketing, vai trabalhar só com marketing digital, vai trabalhar com um tipo específico de atividade, né? Se vai trabalhar com treinamento ou se vai trabalhar só com entrega de soluções, então tudo isso está ali no benefício central, certo? De um modo geral, tem que estar ali no benefício central. Bom, o segundo nível, que aqui está com o termo de facilitadores, em marketing de serviço tende a ser visto como um nível expandido, né? E a ideia aqui é que a gente comece a pensar aquilo que vai fazer parte do serviço, que não é o central, mas eles são as características que ajudam a dar credibilidade para aquilo que a gente oferece. Então, numa ideia de serviço, como o nosso serviço é apresentado. Então, pensar o material de, de panfletaria, de como vai ser entregue, se a gente vai ter uma logomarca, se a gente vai ter é, um site, como é que a gente vai se apresentar, se a gente tem farda, uma pasta, ou seja, material de papelaria, né? A forma como a gente aborda, a forma, tudo isso é pensado nessa parte, né? E o suporte, o apoio, o terceiro nível são aspectos complementares. Então, por exemplo, a possibilidade de atender são plus, né? Pode chamar assim. Então, a possibilidade de a gente atender pelo WhatsApp ou ter dentro do nosso ou a partir do nosso site um ambiente, um chat para poder dar retorno mais rápido, a ideia de repente dar uma consultoria ou parte da consultoria ser via Skype, né, ou outra tecnologia de reunião, de videoconferência, isso tudo pode ser visto como um diferencial. Há questões de pagamento, questões, ou seja, outros serviços que são colocados como uma ampliação, né, da oferta. Então isso serve como um nível de apoio e é um diferencial. São os diferenciais competitivos, aquilo que a gente pode fazer que seja talvez diferente, mais interessante do que o dos outros, né? Lembrando que isso não deve ser apenas considerado pela nossa competência, mas também deve ser considerado pela, pelo interesse do mercado. E interesse do mercado significa enxergar interesses dos consumidores, dos possíveis clientes, mas também enxergar a própria concorrência para poder estabelecer uma comparação, ok? Então, avançando essa primeira ordem de composição, né, do serviço, já caracterizado, né? Vamos passar a enxergar outros aspectos pertinentes a essa composição, né? Quando a gente fala de definir o nosso produto central, a gente precisa lembrar o seguinte, e mesmo os secundários, ou seja, o plus, as nossas características, o que a gente tem a mais, é importante que a gente considere o custo da oportunidade. E custo não é só a capacidade de pecúnio, de dinheiro, de quanto a gente tem para criar. É também o nosso potencial, né?
Então, o que a gente já possui, a questão da capacidade humana, de conhecimento, de experiência profissional, né? Tudo isso ajuda a gente a definir aquilo que a gente pode fazer, como a gente já mencionou, mas a própria ideia de a própria experiência de mercado, isso também ajuda a gente a ter um diferencial, porque o mercado vai olhar de forma diferente quando já lhe conhecem como uma pessoa que estava ou que atuava de uma certa forma nessa área e uma pessoa que está iniciando, né? E a própria ideia de investimento, de equipamentos, né? Então, não adianta você ser uma consultoria toda online se você não tiver a capacidade de produzir um site com um e-commerce com essa capacidade, né? Nem adianta você oferecer um serviço num escritório se você não tiver como bancar um local para ser o escritório. Então, essas questões que compõem não só o benefício central, mas a parte expandida, complementar, o apoio, o suporte, tudo isso tem que ser considerado a partir dessa possibilidade de investimento, né? O segundo item, a questão da fragmentação da oferta. Sim, é interessante hoje. É interessante a gente pensar que a consultoria não precisa ser apenas um serviço completo de diagnóstico, identificação de problema, apresentação de soluções e a contribuição, a continuidade do serviço, acompanhando até o fechamento. Não, às vezes a consultoria realmente só precisa de um treinamento para a equipe para gerar uma nova mudança. É uma coisa simples. Às vezes o serviço é mais complexo. Você tem que auxiliar os empreendedores que te contrataram, os gestores que te contrataram a diagnosticar um problema, a propor soluções, e aí vem treinar as pessoas para os novos processos, acompanhar os resultados novos, se os resultados ainda não estiverem satisfatórios, saber identificar o porquê não, e aí, então assim, tudo isso pode ser transformado em produtos oferecidos sob medida para o cliente. Você apresenta só uma proposta de diagnóstico com a apresentação das soluções, uma proposta de treinamento, uma proposta de coordenação e acompanhamento, avaliação, controle do serviço e, se necessário, né, um feedback. Então essa é a ideia de você poder fragmentar o serviço, né? Ou seja, compor o seu serviço base sempre com uma ideia de dividir os serviços a ser oferecido, os produtos desse serviço a ser oferecido, né? Questão do uso do tempo, a gente comentou inclusive nas aulas passadas, né? Assim como um gestor, um empreendedor precisa ser um gestor que precisa saber gerir o seu tempo e o tempo do seu cliente. O uso do tempo é um critério nessa composição de um serviço, né? Às vezes, uma consultoria é algo bastante óbvio, uma empresa precisa se adequar ao mercado e aí precisa implementar um novo software, e aí uma consultoria da parte de tecnologia de informação possui esse software, sabe como treinar, sabe como adaptar esse software à empresa, à necessidade da empresa, né? Então tudo isso pode ser mensurado em relação a quanto tempo precisa e pode ser estabelecida uma proposta em relação a esse tempo a ser empregado, né? A avaliação do retorno é importante, né? É importante que um serviço de consultoria sempre tenha a possibilidade de feedback, de percepção dos resultados, né, do cliente, ou a percepção do cliente com relação ao serviço oferecido, né? Então ter essa prática de algumas áreas de atuação, sobretudo a parte de negócio vai chamar isso de serviço de pós-venda, né? Então isso faz todo sentido,
né, ter feedback dos clientes, parâmetros de acompanhamento. É importante que consultorias, isso até pode ser apresentado de repente como um serviço diferencial, né, um apoio, ou seja, ferramentas de controles, ou até mesmo durante todo um processo você ter um diário de bordo em cada reunião, uma espécie de documento que vai ser assinado por todas as partes, mostrando de quem é a responsabilidade de fazer o que dentro desse processo de consultoria. Lembrando que a atividade de consultoria não é um tipo de serviço em que o consultor é contratado e faz tudo sozinho, não, é um processo, ou seja, ele é feito em etapas, de modo interativo, ou seja, mesmo os contratantes da empresa precisam colaborar e tem algum, dependendo do tipo de serviço, algum grau de envolvimento com esse processo todo, seja fornecendo informações, seja dando mais informações ou até definindo até onde o consultor pode ir ou não pode ir dentro desse processo de conhecimento da empresa, né? Isso se refere, portanto, ao nosso próximo item, que é a ideia de intensidade do contato, né? A capacidade de deixar claro, de definir até onde vai o serviço de consultoria, se pode, se deve ter contato com quais níveis da empresa, isso tudo precisa ser definido, e aí vem sempre a lógica de como se portar em cada uma dessas situações. Lembrando que o trabalho de consultoria sempre tem a ética como um eixo central, né? Então todo trabalho ele deve ser responsável e transparente, saber expor, demonstrar para o cliente que a consultoria tem essa responsabilidade, tem essa transparência, ou seja, à medida que está desenvolvendo, antes mesmo de apresentar resultados, você ter uma forma de indicadores, de demonstrar o que está sendo feito, para não dar insegurança ao contratante. Tudo isso acaba sendo um critério importante como um diferencial competitivo para caracterizar esse serviço, né? Não dá para dizer que está no serviço básico, isso é extrapolado, né, como um diferencial. Bom, depois a gente falar do P de produto, vamos falar do P do preço, né? De modo geral, mesmo em marketing, a gente diz que o preço ele é definido, sobretudo, grosso modo, por três variáveis. A primeira variável é justamente o custo de produção, quanto custou para fazer um produto, e a ideia de serviço parte da mesma lógica, né? Quanto custa o serviço, né? A segunda lógica, a segunda regra é a definição do preço tem uma relação com os concorrentes, quanto o meu concorrente cobra, como eles cobram, né? Então é importante a gente entender, conforme o tipo de posicionamento, uma guerra com concorrência, ou seja, com quem eu me pareço, de quais são os meus diferenciais em relação a essas outras consultorias com as quais os clientes podem pedir orçamento e vão achar a gente parecido, né? Então isso tem que ser pensado, né? A cobrança de preço deve se assemelhar muito com a dos concorrentes. Se você acha que tem um diferencial competitivo mais interessante que um concorrente, você pode até cobrar mais caro, mas não muito mais caro, né? Porque a lógica de custo-benefício pode pesar contra você. E por fim, essa lógica de custo-benefício, o terceiro item da composição do preço é a ideia do consumidor, o interesse do consumidor, quanto ele quer pagar. Ok?